Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Coragem do Carvalho. E peço a vocês que, se gostarem do conteúdo, por favor, não se esqueçam de deixar um like, se inscrever no canal e ativarem as notificações para não perderem nenhum vídeo, compartilhar e, é claro, podem ficar aí à vontade na seção dos comentários, como sempre. E nesse fim de semana eu estava numa dessas confraternizações de família, né? Aniversário de alguém da família e tal. E juntou aquela galera, cara, primos e tias que você não via há bastante tempo, alguns que são de consideração, amigos de amigos e assim vai. Encheu a casa, né? Felizmente não foi na minha casa, foi na casa de uma tia. E aí você já sabe, né? Cara de meia idade, solteiro nessa situação, irmão, ele é questionado sempre. E aí foi um excelente momento para usar a minha Mask Pill na prática. Porque os caras de mais ou menos a minha idade que estavam aparecendo ali, todos estavam, né, de mãozinhas dadas com alguma moça. E o único solteirão ali era eu, né? Então vocês já devem imaginar o que ia acontecer. É claro que iam me questionar. E aí isso sempre parte das tias, né? Daquelas tias que podem até estar casadas até hoje, mas assim, nunca é com o marido, o primeiro marido. É sempre com um outro cara, sabe, que ela conheceu depois do divórcio, e ela quase sempre tem filhos de pais diferentes. E é muito, muito raro mesmo, nessas tias assim de geração X, até mesmo de Y, que elas tenham o marido, o primeiro marido delas até, sei lá, até a meia-idade ou posteriormente. Isso é que é o mais hilário, né? São essas mesmas que vão questionar para você o porquê você não está se relacionando. Por que você não encontrou uma mulher ainda e por que você não está namorando, no mínimo. E assim, chega a ser hilário, né? É uma incapacidade estrondosa de autocrítica, sabe? Não deu certo para ela, ela tentou várias vezes e até hoje ela reclama do parceiro dela, seja por qualquer motivo que seja, leviano ou não, e ela fica questionando os homens do porquê eles não estão se relacionando, né? E eu sei, a vontade que vem lá de dentro é de responder: você se acha uma boa esposa? Você se acha uma boa parceira mesmo? Você gostaria que o seu filho encontrasse uma mulher feito você? E por mais que o solipsismo dela venha a responder: sim, é claro, eu sou uma boa esposa e tal, a vontade de dizer: mas eu não acho, né? E o mercado de relacionamentos hoje para os homens é basicamente formado de mulheres como você. E não é basicamente o tipo de parceira que eu quero para minha vida. Mas vocês sabem muito bem o problema que isso dá, né, irmãos? Então vamos ficar na moral, vamos fazer a Mask Pill e ficar só no eufemismo mesmo e na sofisma, que é mais seguro. E foi o que eu fiz. Daí, o mais irônico, cara, é que essas tias, elas formam um grupo ali, né? Essas mulheres assim de geração X, geração Y e tal, elas sempre ficam ali naquele grupo na festa do começo ao fim, cara, falando sobre homens e relacionamentos. Se vocês acham que a nossa androsfera fala muito de mulher, vocês têm que ver as tias em reuniões de família. É só homem e relacionamento do começo ao fim. E beleza, não tem julgamento nenhum quanto a isso, eu não estou dizendo que isso é errado, cada um fala do que bem entender, do que bem quiser, a liberdade de expressão está aí. Mas, tipo, você vê a equivalência, né, do discurso, parece que tá todo mundo insatisfeito, cara, independente se isso é leviano ou não, é uma reclamação infundada ou não, isso aí já é uma outra questão para ser discutida em outros vídeos e etc. Mas o fato é que parece que tá todo mundo insatisfeito, entendeu? Tá todo mundo reclamando, homens e mulheres e tal. E aí eu vi ali, né, naquele ambiente, a famosa misogamia. Foi a palavra que me veio à cabeça, né? Miso de aversão e gamia de relacionamentos. Aversão a relacionamentos, meramente. E eu até, quando uma tia me questionou, eu dei aquela de eloquente, né? Foi bastante eufemista e até um pouco confuso ali, justamente para me desviar da pergunta. E eu falei: não, a minha geração é muito misogâmica, veja só, não sei o quê. E aí ela perguntou: misogâmica, o que que é? E aí eu fui, né, fazendo aquela diluição intelectual, trazendo outras explicações e desvios sofistas para eu me sair da pergunta, que é: por que você não está namorando? Você tem alguém? Como é que um homem da sua idade não está namorando e não sei o quê? E veja, eu dei a famosa sofisma, cara, é um pouco de verdade, de forma ambígua, de forma confusa, e que não retrata
é a realidade puramente dita. Obviamente, não é o que eu acredito em totalidade, existem vários outros fatores, tá, que eu desenvolvo aqui no meu canal, mas eu dei só uma pequena parte e eu falei o seguinte: a minha geração, ela é muito desconfiada sobre relacionamentos, entendeu? E eu faço parte disso. Os homens e mulheres da minha faixa etária, veja bem, eles têm uma noção muito perfeccionista de relacionamentos, eles estão sempre buscando o melhor, eles estão muito preocupados com a qualidade acima da aplicabilidade, e a gente tem uma aversão a comprometimento e tal. E aí eu usei essa palavra de misogamia, né? A aversão a relacionamentos e ao comprometimento que vem ali e tal. E veja só, isso é uma meia-verdade, isso não explica nem 10% do porquê os relacionamentos não estão dando certo na minha geração Y, nem na geração Z. Mas esse é um assunto válido, que vale a pena ter um vídeo só para ele, né? E vamos a isso. Vejam só, a geração Y em diante, ela, obviamente, filha da geração X, né, começou a perceber que os divórcios dos seus pais da geração X estavam estratosféricos, entendeu? A geração Y ela foi muito criada a partir de guarda compartilhada, de problemas entre os pais da geração X, né? Dessa coisa do odeio minha esposa, odeio meu marido é um traste. E veja só, os baby boomers não passaram tanto por isso. Até estatísticos, divórcios nos baby boomers são bem menores. Isso por quê? Porque foram eles que criaram e normalizaram o divórcio. Foram eles os pioneiros a positivarem na sociedade, seja culturalmente, politicamente, o divórcio sem culpa, né? O no-fault divorce, que é aquele que você se divorcia por qualquer motivo, dane-se. Tipo, não tô gostando mais do meu marido, sabe? Encontrei um homem melhor, ou qualquer outro motivo banal assim, e vai lá e divorcia. Foram eles que criaram a draconiana vara de família, onde o divórcio ele recompensa a parte feminina ali, né? E assim, unido com o no-fault divorce, que é o divórcio sem culpa, sem nenhum motivo plausível, simplesmente querer já é o suficiente. Se a esposa atrai, o marido descobre e pede o divórcio, ele perde metade dos bens, perde a guarda dos filhos e provavelmente mais uma grana aí com os trâmites legais, né? Sem falar a paz, sem falar o tempo, né? Sem falar a sanidade mental, que não tem preço, nada disso tem preço. Então veja, os boomers não passaram por nada disso, né? Eles criaram isso e deixaram como herança para as gerações futuras. Então os boomers, eles tinham o quê? Eles tinham casa barato por conta do boom socioeconômico ali que teve no pós-guerra, né, no mundo inteiro. Os homens boomers tinham ainda um acesso à mão de obra, a especializações, porque eles basicamente eram os únicos que podiam participar, né, de universidades e certos trabalhos naquela época. E aí depois da liberação e normalização de mulheres em faculdades, né, e em outras áreas, isso inevitavelmente gerou para os homens uma competição contra as próprias mulheres que eles queriam seduzir com os seus recursos. Agora elas tinham acesso a esses recursos sem precisar se associar a um homem, que era o que elas faziam antes da liberação, entendeu? E eu não estou dizendo nem necessariamente se isso aqui está certo ou errado, isso aí já é um outro argumento que o Raccoon desenvolvia muito bem. O que eu estou mostrando aqui são os efeitos, e esse efeito é inegável, cara. Os boomers não sofreram esse efeito porque no momento que isso foi normalizado na sociedade, eles já tinham suas famílias, eles já tinham se casado, já tinham filhos, já estavam com a vida feita, entendeu? E foi justamente isso que deu a eles poder para normalizar essas coisas na sociedade. Esses efeitos, na verdade, foram herdados pelos seus filhos de geração Y. E aí, a geração Y ela começou a sofrer os estímulos e recompensas desse ambiente que os boomers criaram. Daí, tipo, a esposa não precisa mais do marido porque ela já tem o emprego dela, ela já tem o dinheiro dela. Acabou, cara. Se o relacionamento não tiver gostosinho, tá? Ela vai pedir o divórcio. E ela pode pedir o divórcio por qualquer motivo e ainda ser recompensada por isso. Então, assim, existe um estímulo muito claro, né, para pedir o divórcio. É mais vantajoso para ela pedir o divórcio do que ficar no relacionamento por muito tempo. Daí você entende esses geração X e geração Y que se divorciaram várias e várias vezes e têm filhos de outros relacionamentos, homens e mulheres, tá? Mas aí veja, a geração X e um pouquinho da geração Y ainda conseguiram pegar um pouquinho daquele boom do crescimento econômico, ainda conseguiram pegar um pouco daquele ponto confortável da construção civil, né? Ainda dava para conseguir casa barata, ainda dava
para mesmo que comprar um terreno e construir alguma coisa ali do zero, ou mesmo herdar, né, dos seus pais, porque os boomers eles tinham muitas propriedades e passaram isso para os seus filhos. Então a herança para a galera da geração X foi uma coisa que ainda não estava diluída. Só que para a geração Y e Z, irmão, acabou, it's over, velho. Não tem mais ninguém ganhando herança. Isso por quê? Porque o que vem fácil, vai fácil, cara. Os boomers, eles conseguiram com uma certa facilidade, mas construíram ali, né? Então eles davam muito valor às suas propriedades, mas passaram com facilidade para os X, e os X que ainda não destruíram suas heranças, passaram com facilidade para o Y. E ali nos Y, os poucos Y que conseguiram isso, cara, destruíram tudo. Eu tenho casos na minha família, assim, de avós e bisavós meus que eram coronéis do cacau aqui na Bahia, entendeu? Eles literalmente eram donos de uma cidade inteira. Então veja só, meu avô era pobre pra caramba, mas ele herdou de um tio, uma tia aí que não tinha filhos, não tinha outros herdeiros, né? Uma cacetada de fazenda, e ele conseguiu fazer isso crescer pra caramba no boom do cacau aqui na Bahia. E aí, mano, ele saiu comprando fazenda pra caramba, terreno pra caramba, casa pra caramba, tá? E aí passou pros seus filhos geração X, tudo de mão beijada, tá? No testamento dele, assim, ele deixou pros 10 filhos que ele tinha uma casa, um carro e uma linha telefônica pra cada. E na década de 70 e 80, irmão, uma linha telefônica custava um rim, tá? E as casas tudo em bairro nobre, irmão. Tudo casa boa, grande e tal, que é inclusive uma das que eu vivo até hoje com a minha família. E além disso, ele deixou todos os terrenos, uma cacetada de fazenda, tá? E isso ficou de usos e frutos para os filhos e só poderia ser vendido pelos netos, no caso, a minha geração. Mas você acha mesmo que isso impediu os meus tios de fazerem merda? Claro que não impediu. Teve um que literalmente trocou uma fazenda com gado e cacau por um caminhão, tá? Um Mercedes-Benz 1913 aí que ele tinha sonho de ter, e sem nada na caçamba, tá? O caminhão estava vazio mesmo, ele só trocou e dane-se. Teve outro que perdeu em jogo, teve outro que deixou invadir, dane-se, a galera do MST tá lá, teve outro que tentou vender, mas tomou calote, assim, é ridículo, brother. É aquele negócio, né? O que vem fácil, vai fácil. E é por isso, e por essas e outras, na verdade, né? Que rolou essa grande inflação da construção civil de propriedades no nosso Brasil. É irresponsabilidade mesmo. Daí o que é que sobrou para os homens da geração Y e geração Z? Nada. Eles não conseguem conquistar terrenos e casas assim para mostrar ali para as mulheres uma estabilidade, né? Porque era isso que fazia o homem, entre aspas, seduzir a moça ali para se associar a ele num relacionamento, né? Olha, eu tenho uma casa aqui, eu consigo dar uma boa vida e segurança a você e a nossos filhos. De tal forma, né, isso é tão chamativo para as mulheres, que basicamente a vara de família é um sistema de transição de propriedades e renda, não é, do homem para a mulher, através do divórcio, né? Como aquele episódio do Todo Mundo Odeia o Chris, onde o Julius fala pra Rochelle, é melhor você ficar sozinho em casa do que nós dois juntos na rua. E aí ela pira dizendo, e toda vez que eu falo com você, você fala dessa casa. Eu não posso namorar com essa casa. Eu não posso pedir pra essa casa olhar o barulho estranho que veio da cozinha. Eu não posso contar os meus problemas pra essa casa. E aí a narração do Chris Rock diz, mas toda vez que vocês se divorciam, vocês ficam com a casa, né? É muito hilário. O Chris Rock, ele é muito, muito genial, essas coisas de relacionamento nos stand-ups dele e na série também. Então, devido a essa incapacidade dos homens Y e Z de conseguirem, como os pássaros, né, como muitos pássaros fazem, um ninho para seduzir a fêmea, né? Tem muitas espécies de pássaros que é o macho que faz o ninho e o ninho mais bonito vai ganhar a melhor fêmea. Então, além disso, unida a essa incapacidade, tem também a questão de que eles estão competindo com as próprias mulheres pelo recurso que ele usaria para seduzir ela. Nas faculdades, no ambiente de trabalho, assim, e o Raccoon já falou muito bem a respeito disso, né? Peraí, se a gente vai no IBGE, nesse exato momento, e vê que mesmo com a liberação trabalhista, mesmo com a liberação de especialização para as mulheres, são os homens que ainda pagam a maior parte das contas nas casas brasileiras, como é que esses caras não estão tendo um excedente de trabalho e especialização para sustentar essas casas, entendeu? Então ele tem que competir com a esposa ou com sua futura esposa, ou sei lá, com as mulheres às quais ele quer se relacionar, para basicamente ter a mesma especialização que ela, o mesmo trabalho que ela, e ganhar a mesma coisa que ela, mas pagar a maior parte das contas de casa. Então isso tá errado, cara. É óbvio que esses homens vão ficar chupando o dedo, né? Então vejam,
é uma coisa que não se fala, né? Existem questionamentos da geração X para a geração Y a respeito do porquê eles não estão se relacionando, e da geração Y para a geração Z do porquê eles não estão se relacionando, mas assim, ninguém quer falar da verdade obscura ali, né? Da verdade feia, do elefante branco na sala. Os homens da geração Y e geração Z não conseguem gerar valor para encher os olhos das mulheres dessa mesma geração. Ponto, é simples assim. E é exatamente por isso que as mulheres da geração Y e Z parecem tão infelizes, né? Ou toda vez que você vê elas nos ambientes familiares, assim, nas confraternizações, elas estão juntas reclamando dos homens, elas estão reclamando dos seus maridos, estão reclamando dos homens que não chegam nelas, que não têm valor, não tem homem bom. O que é que elas estão querendo dizer, na verdade? É que os homens não estão gerando atração para elas. E foi o que eu falei, né, nos vídeos sobre o valor social do homem, do porquê o valor do homem não é a aparência. Elas estão mais indo para o lado da aparência porque os caras já não têm mais dinheiro no bolso, irmão. Eles não têm como fazer um ninho bonito para elas, entendeu? Assim, eu posso te oferecer segurança e casa, comida e roupa lavada. Não, os caras não podem mais oferecer isso. E ainda tem a questão de que o Estado ele está oferecendo isso também, né? Porque nós temos um governo essencialmente assistencialista, um governo demagogo, populista, que pelo voto universal vai ter preferência pelos assuntos femininos, né? Vai ser genocêntrico por natureza. Por quê? Porque as mulheres são a maioria das votantes, pelas estatísticas elas justificam menos, elas votam menos em branco e, para piorar, elas são mais homogêneas em seus votos, entendeu? O homem ele é mais heterogêneo, tem mais homem que vota em partidos diferentes do que mulheres que votam em partidos diferentes. E como a gente sabe, as mulheres, elas, por censo, tá? Isso não é o que eu estou dizendo, não é achismo não. Elas são mais de esquerda, elas são mais focadas no assistencialismo. Então, é óbvio que elas vão ditar os governantes que vão estar ali, e esses governantes, se quiserem ser reeleitos, vão ter que fazer preferência para as mulheres, né? Como foi o nosso último presidente, que tinha uma peste de misógino, tinha uma peste de machista, ou seja lá o que for, mas ele passou 70 leis exclusivamente femininas. Então, assim, o cara governou só para as mulheres. E veja só, não foi reeleito por elas. Irônico, né? Então, você está vendo como o assunto ele é bem mais complicado? Ele é até mais chato de se conversar? Você não vai chegar para a sua tiazinha que está lá te questionando a respeito disso e meter esse TCC para cima dela, tá ligado? Não dá, o povo perde o interesse e muitas vezes vai chegar com as ideias assim, ah, não, mas não é bem assim, porque na minha época, veja só e tal, porque agora as mulheres conseguiram igualdade e agora elas têm o próprio dinheiro e vocês estão ardidos com isso, e vai vir com um monte de argumento e tal. Mas assim, os censos, quando a gente parte por evidências, né, simplesmente destrói qualquer argumento, cara. E os censos estão aí no IBGE, mostrando que, de fato, as gerações Y e Z têm menos acesso a propriedades, né, os preços estratosféricos aí da construção civil, tanto de material de construção, quanto de terreno, quanto de casas prontas e até mesmo apartamentos, está ridículo. A incapacidade que a geração Y e Z tem de construir riqueza e adquirir propriedade é quase que proposital pela agenda global, né? Existe uma pressão política mesmo para isso, para manter essas gerações pobres, de fato. E é a partir daí que se conjectura que estão fazendo isso para diminuir a taxa de natalidade do mundo, né? Um plano global e não sei o quê. Eu acho que é uma narrativa muito simples essa daí, né? Eu acho que as coisas são muito mais causa e efeito, é muito mais Pavlov do que se imagina, é muito mais estímulo e recompensa, como diria o Trunks mesmo, né? É uma questão assim de fluxograma, cara. Foi uma coisa que levou a outra, e foi num fluxo assim até as consequências dos dias de hoje, sabe? E da maneira com que as pessoas, e principalmente os poderosos, se acostumaram com o status quo, faz parecer que eles estão planejando isso há muito tempo e que eles estão parasitando nisso. Quando, na verdade, as coisas são do jeito que são e eles têm a capacidade, né, eles têm o poder de lucrar em cima disso e vão lucrar em cima disso. E o pobre, cara, o que não tem propriedade, o que não tem poder de fato, ele sempre, em qualquer situação, seja num ambiente onde há uma maior distribuição de renda e maiores capacidades de adquirir riquezas, ou no ambiente de hoje, o cara que não tem poder, o cara que é pobre, ele sempre vai ser peão, ele sempre vai ser massa de manobra, e ele vai ter sempre que abaixar a cabeça para quem tem esse poder, né? E, basicamente, é o homem de hoje. Temos aí o homem da geração Y e o homem da geração Z.
Ele tem que abaixar a cabeça para o sistema, ele não tem influência, ele não tem poder e dancemos conforme a música. Somos zero à esquerda e a gente vai levando. Então, senhores, a vocês que acompanharam até aqui, acabou que eu nem falei da misogamia de verdade, né? Eu falei de uma questão geracional e de riquezas aí, que veja só, é um dos fatores, né, para a situação dos relacionamentos e da baixíssima taxa de natalidade e do porquê não tem homem bom e porquê os homens não querem se relacionar, enfim. É um dos fatores, são várias outras evidências aí. Eu vou falar da misogamia no próximo vídeo. Eu provavelmente vou fazer esse vídeo logo depois desse e vai estar disponível aí antecipadamente para os membros do canal. Então, se você é membro do canal, esse vídeo já está disponível, muito provavelmente. Se você não é membro, ele deve sair aí nos próximos dias seguintes aí. Vou falar sobre misogamia e o fim dos relacionamentos sérios. A vocês, senhores que acompanharam até aqui, vejo vocês no próximo vídeo. Aqui é o Coruja do Carvalho, sabedoria e consciência sempre e até mais.